Graça e paz, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Meu amado e minha amada, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Você que ainda não conhece meu trabalho, eu faço umas aulas da Escola Bíblica Dominical, onde eu ministro esta aula em PowerPoint, com imagens e animações, para auxiliar aí você que é professor da Escola Bíblica, você que é superintendente da Escola Dominical, baixar esse slide e você poder estar usando na sua igreja. Como que você pode usar? Você pode usar no Data Show, se você tiver na sua igreja, ou com a televisão de LED. Você faz a conexão com o cabo de HDMI, você pode dar uma aula interativa, uma aula dinâmica, onde tenho certeza que seus alunos irão aí te agradecer muito, tá certo? Se você quer saber como é que esse trabalho funciona, me acompanhe até o fim desta aula, tá certo? Vamos então para a lição de número 8. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Nós estamos estudando a revistinha do terceiro trimestre, que tem por tema Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E o texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou em meio deles. Verdade prática. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal, Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares. Leitura bíblica em classe se encontra no na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 20, e também versículo 25 ao 27. Não vou fazer a leitura para nós não perdermos muito tempo, tá certo? Como de costume, eu nunca faço a leitura. Introdução. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o início da jornada da igreja. E vemos o seu perfil glorioso no epílogo da história humana, em Apocalipse. Todos nós fazemos parte dessa história. O presente estudo pretende descrever a igreja como corpo de Cristo. O que isso significa e quais são os elementos que identificam a igreja. Então nós vamos ver aí que no decorrer dessa lição nós vamos ver aí a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que marcou, né, a jornada ou o início da jornada da igreja. E nós vamos ver também que nós fazemos parte dessa história, tá certo? Também nós vamos falar da igreja como corpo de Cristo. O que isso significa? Quais o elemento que identifica uma igreja? Qual os elementos que identificam uma igreja? É o que nós vamos ver no decorrer desta aula. Tópico 1. A comunidade dos fiéis. Subtópico 1. Etimologia. O termo grego para igreja é eclésia, chamado para fora. Então esse é o termo que identifica a igreja, ou o termo da palavra igreja. Chamados para fora, literalmente chamados para fora. Mas para fora do quê? Para fora do domínio de Satanás, chamado para fora do domínio do pecado, chamados para fora do domínio da influência negativa do mundo sistemático, e também chamados para fora do domínio do judaísmo, representante das religiões. Então esse chamado para fora, claro, eu coloquei isso aqui, mas não é só esses 4 tópicos aqui que resume, né, mas chamados para fora de muitas coisas, né? Mas literalmente chamado para fora do mundo, sair do mundo e vir para a igreja de Cristo. Esse é o termo eclésia. O substantivo eclésia aparece 115 vezes no Novo Testamento. Apenas 5 vezes é traduzido por igreja. Apocalipse, Atos 19:32 e também
39 e 41. Uns, pois, chamava de uma maneira, outro de outra, porque o ajuntamento era confuso, os quais deles não sabia por que causa se tinha juntado. Atos 19, 32. Então, o termo aqui mais usado era o que? Eles eram conhecidos como ajuntamento ou assembleia. E nas outras duas ocorrências se refere à congregação de Israel. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e como nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Atos 7, 38. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2, 12. Subtópico 2. Mas antes de eu falar aqui no subtópico 2, só para refletirmos, só para reafirmarmos, nós fomos chamados para fora do mundo, do pecado, né? E a igreja, ela é assembleia, né, dos santos, reunião dos santos, congregação. Subtópico 2, assembleia dos cidadãos. A Septuaginta emprega o mesmo termo eclésia para traduzir o hebraico kahal, assembleia, multidão humana reunida, em referências à congregação de Israel. Esse era o mesmo vocábulo para a Assembleia dos Cidadãos em Atenas. Então, o vocábulo Raal, ou Kahal, quer dizer assembleia ou multidão de pessoas. E era usado, esse termo aí era usado para os cidadãos lá de Atenas. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Deuteronômio 23, 32. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Segundo as Crônicas 6, verso 3. Essas palavras expressam um tom de uma celebração jubilosa, de uma reunião festiva com todos os remidos como cidadão da comunidade celestial. Depois você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 5, do 11 ao 13, você vai ler e lá fala sobre essa celebração, sobre essa reunião, nessa celebração aí jubilosa, tá certo? Subtópico 3, o significado da expressão Santa Igreja Católica. Essas palavras aparecem nos principais credos da antiguidade cristã. Quais palavras? Católicos, ou seja, universal, né? Universal geral, de acordo com todo, ou de cima para baixo. Então essas palavras elas aparecem aí nos principais credos da antiguidade cristã. Foi Inácio, bispo de Antioquia, entre 70 e 110 depois de Cristo, que empregou o termo para designar a igreja com o sentido geral universal. Mas o significado exato do termo se perdeu com o tempo. Então esse Inácio de Antioquia foi ele que designou o termo Santa Igreja Católica. Eclésia é a palavra grega que significa um grupo de pessoas chamado para fora. E kahal é uma palavra hebraica que significa assembleia, multidão humana reunida. Os termos interligam entre si. Então, eclésia como kahal ou kaal, eles interligam entre si. As duas principais dimensões da igreja. Primeira, igreja universal. Que igreja é essa? De natureza invisível. Reunião de todos os homens que creram em Cristo em todos os tempos.
o corpo de Cristo. Tá aí as referências, Hebreus 12, 23, 1 Coríntios 12, 27 e Efésios 4, 12. E igreja local, que é de natureza visível, que é a igreja que se encontra em um determinado lugar. Atos 8, 1 e 9, 31. Então, essas são as duas principais dimensões da igreja. De natureza invisível e de natureza visível. Tópico 2. Bom, meu amado, para você assistir a segunda parte desse vídeo, no seu canto direito aí do seu vídeo tem um vídeo menor, ele é um link, você clica nele e será direcionado para a parte 2 desse vídeo, tá certo?